Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Saúde Plena. Se você quer saber mais sobre pele negra, sobre como os cuidados que você pode ter com essa novidade que temos em 2025, eu trouxe pessoas especializadas nisso e também uma dermatologia integrativa. Então hoje vamos dar as boas-vindas, doutora Patrícia Hidalgo, mais Olá. uma vez. Doutora Melissa, tudo bem? Oi, tudo bem. Então tá joia. Bom, vamos começar. A Patrícia, todo mundo já conhece, minha irmã já está aqui comigo em outros podcasts. Mas, Paty, se apresente para quem tá chegando agora. Bom, gente, muito prazer, eu sou Patrícia, eu sou médica, atuo na área da dermatologia há mais de 10 anos e na dermatologia integrativa há uns 4 anos. E junto com a Pri na endócrino, a gente tem trabalhado em conjunto para promover mais saúde da pele e saúde geral do corpo também. Isso aí, muito obrigada. Temos uma clínica juntas aqui em Taubaté, Clínica CA, estão todos convidados a conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho lá. Doutora Melissa, quem é você? Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou a Melissa Alfredo, eu sou médica dermatologista. Eu atuo em São José dos Campos, em São Paulo. Tenho um enfoque ali em cosmetria, pele negra e pequenas cirurgias. E tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Mel, vamos começar com você então, contando um pouquinho, como a gente estava falando há um minuto atrás, sobre essa tendência sua nos cuidados com a pele negra. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua jornada. Bom, tudo começou na residência médica. Eu fiz residência na Unesp, em Botucatu. E lá, o chefe do serviço teve uma conversa comigo, assim, quando eu era R1, falando que na dermatologia existiam nichos. E era interessante para eu pensar nisso num futuro e tal. E que ele achava que eu ia me dar bem no nicho pele negra, porque não tinha muito no Brasil. São poucas pessoas que você ouve falar que trabalham com pele negra. E ele me falou isso. Ele falou, o paciente com pele negra, ele procura um reconhecimento. Então, por você ser negra, você pode explorar isso. E aí ficou na minha cabeça. Quando chegou no fim do R2, eu fui procurar já optativos para o último ano da residência, que é um período que a gente tem para fazer estágios fora, em outros serviços. E houve uma oportunidade de eu tentar um estágio em pele negra. E aí, a história foi longa, te contei, mas resumidamente, eu consegui uma bolsa pela Skin of Color Society. E eu acabei chegando no hospital que chama o Departamento de Dermatologia da Howard University, em Washington, D.C. Lá é um hospital fundamentalmente negro. Então, tudo lá meio que cresceu nisso, né? Chama Historicamente Negro. São as faculdades que cresceram, eu acho que na época da segregação. E meio que, hoje em dia, óbvio, né? Todas as pessoas podem estudar lá. Sim. Mas tem isso muito forte. Então, eu entrei numa dermatologia que as chefes do departamento eram todas negras. E o ambulatório era muito forte, cosmetria para pele negra. Então, foi assim, eu caí de paraquedas num lugar totalmente diferente da minha realidade, porque aqui no Brasil não é assim. Tipo, eu era a única negra dos meus colegas residentes. E é assim ainda, né? Na nossa área, medicina é pouco. Então, foi muito especial. Foi o que abriu as portas, né? Eu fiquei lá, fiz um mês de observership, que acabou sendo um pouco mais que isso, porque eles deixavam a gente pôr a mão nas pessoas e atender também e tal. Então, foi uma escola, assim, pele negra, um intensivo. E eu saí de lá, me formei. E quando eu voltei para São José, eu entrei na Santa Casa de São José dos Campos como preceptora. E lá nós abrimos um ambulatório de pele negra. Sim. Então, isso tá presente na minha rotina já há mais de 2 anos, né? Eu tenho esse contato maior e acabo ensinando os residentes atuais a lidarem e estudarem pele negra. Então, é mais ou menos isso. Ai, que legal. Parabéns, viu? Obrigada, É muito legal mesmo. Muito bonita essa jornada, né? E que orgulho, né? Ter alguém tão pertinho da gente, né, Paty? É demais, especializada em Sim. pele negra, né? A gente saber pra quem indicar, pra quem orientar os nossos pacientes também, acho muito bacana. Parabéns, viu? Obrigada. Que prospere muito, muito, muito. Você seja um instituto referência nacional. Amém. Pronto. Amiga, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu trouxe de dúvidas que as minhas pacientes têm. E vou explorar você, então, nesse assunto, né? Protetores solares para a pele negra. Conta pra gente um pouquinho. É necessário mesmo? As pessoas, ela tem essa
né, tem essa ideia de que não vai queimar, não faz mal, né? Não vai prejudicar a pele. Então, conta um pouquinho a sua visão sobre isso. É necessário. A pele negra, ela tem realmente, né? A melanina, ela tem um fator de proteção maior. Então, é uma pele que consegue, sim, proteger um pouco contra a radiação UVB. Mas não é suficiente, né? Para proteger contra o envelhecimento, os danos do sol na pele, os danos no DNA. E a gente mora num país miscigenado. Então, assim, a pele negra envolve pardos e pretos. Então, os pretos retintos é uma minoria ainda, né? A gente tem muitas pessoas, assim, marrons. E isso envolve um dano celular maior quando expõe ao sol. Então, o protetor, ele é essencial, independente da cor. O que a gente observa é que esses pacientes, eles tinham mais dificuldades anteriormente em relação ao uso do protetor solar, porque muitos ficavam com branco no rosto, um aspecto acinzentado, então as pessoas já não gostavam de usar. E por queimar menos do que uma pele mais branca, uma pele um pouco mais sensível, achava que era realmente desnecessário. Mas a gente estudou, né, ao longo dos anos, que isso é realmente essencial. E as empresas, né, a gente tá num boom agora de diversidade. Então, as empresas estão investindo nisso. Em protetores para peles brasileiras, protetores que alcancem todos os fototipos, protetores que podem ser usados em todas as cores. E tem muitas cores, né? Uma gama hoje de cores imensa por marca, né? Então, hoje não é desculpa. Não é desculpa. Não usar. Hoje a gente tem opções. Há 3, 5 anos atrás, realmente não tinha. Mas hoje a gente tem muitas opções e usar o protetor é essencial. Que ótimo. A hiperpigmentação pós-inflamatória. Eu acho que é muito comum isso na pele negra. Eu vejo também nos meus pacientes que mostram muito cicatrizes, né? Que fica após. E acaba escurecendo muito, eles ficam com vergonha, não querem mostrar a região do corpo, acaba afetando a autoestima, enfim, vira aquela bola de neve, né? Como que hoje existe tratamento para isso? Como que você aborda isso dentro do consultório? A hiperpigmentação pós-inflamatória, ela é comum na pele negra. Infelizmente, é quase assim, vai ter. Pra qualquer coisa. Porque é uma resposta fisiológica. Então, assim, qualquer coisa que inflame a pele, fique vermelhinho, machuque, vai ficar marrom. E aí, o que a gente começa fazendo é educar o paciente. Ele precisa entender que isso vai acontecer. Então, se tiver uma acne, se ele cutucar, se ele coçar, se o gato arranhar, vai ficar marrom. Então, é um dano que a pele tá ali pra te proteger. A melanina, ela produz um pouco mais ali. Sua pele produz mais melanina pra proteger o seu DNA e vai ficar marrom por um tempo. A gente tem artifícios para melhorar isso. Então, nós podemos usar cremes com clareadores. Legal. Eu gosto muito de Thiamidol para pele negra, porque ele não é um ácido que vai sensibilizar. Então, é uma coisa, é um tipo de clareador, vamos dizer, um pouco mais delicado, mais sofisticado, que inibe ali a tirosinase, que é um mecanismo que faz pigmentar mais. E o protetor solar é indispensável. Então, ou cobertura, né? A gente pode proteger contra o sol com proteção física, roupas, bonés, chapéus. Ou o protetor realmente em creme ali para passar, que se for áreas corporais, a gente tem opções de spray, opção em gel creme, opções mais confortáveis, mas no rosto, quando a gente trata a hiperpigmentação, é muito importante fazer a cobertura com a cor. Então, ou usar um protetor com cor, ou usar uma maquiagem por cima do protetor sem cor. Entendi. E a gente, só para lembrar as pessoas o que é essa hiperpigmentação pós-inflamatória, né? Parece um nome completo, grande, né? Mas para quem tá assistindo a gente em casa, é quando a gente machuca. Eu, por exemplo, a Paty fala, né? Eu tenho dermatografismo, né? Eu fico… Se eu peguei uma sacola, demora ali uma meia hora, 1 hora para tirar o vergão que ficou, né? E essa hiperpigmentação, Mel, seria… ficar pretinho mesmo, ficar mais amarronzada que você tá falando, né? Fica mais escuro mesmo, após qualquer tipo de processo inflamatório que ficou ali. Uma picada, acne, como você falou, as espinhas, né? Então, é isso, certo? É isso, são as manchas marrons. E lembrando também que isso não é uma exclusividade da pele negra. Que todo mundo pode ter, até como você estava falando, a gente tem uma pele muito miscigenada, né? Então, pessoas brancas têm também uma tendência, muitas vezes porque a família tem pessoas negras ou morenas e tal. Então, uma pessoa às vezes branca faz hiperpigmentação pós-inflamatória. Olha, que então, legal. isso não é exclusivo, né, da pele negra. Todos podem ter. Exceto, não é nem exceto, mas até uma pessoa bem branquinha até pode ter, mas é menos, né? Mais a gente, suave, se resolve isso que você tá mais falando, rápido. tipo assim, a gente na dermatologia fala em fototipos, né? E as pessoas acham que fototipo é a cor da pele, mas não é. Não é, exato. O fototipo é quando a gente
avalia a resposta daquela pele a o que a luz do sol faz em você. Se você vai queimar ou se você vai bronzear. Então, as pessoas que têm tendência a bronzeamento, por mais brancas que sejam, elas hiperpigmentam. Essa é a diferença. Então, realmente, pessoas muito brancas que só queimam no sol, só ficam vermelhas, elas realmente mancham bem menos. Ou não mancham. Mas agora, se você já tá lá, fototipo 3 pra cima, que bronzeia, queima um pouco, mas bronzeia. Que é o nosso. Você tem um risco maior 2 de pra 3, eu sou 3 hiperpigmentação. pra 4, assim, entendeu? Entendi. Então, a cor da Super pele legal. sozinha não diz muito. Exato. Aprendendo aqui, hein? Todo mundo anotando. E melasma nas peles escuras? Muda a abordagem de tratamento? Para lembrar, fala um pouquinho também o que é o melasma. Para as pessoas que estão em casa, geralmente pós-gestação, né? Aparecem com qualquer tipo de alteração hormonal, que daí já pega um pouquinho a minha parte. Mas conta um pouquinho como que muda isso na abordagem da pele desafio, mais né? escura. É um desafio. Pra começar. O melasma é um desafio em qualquer Respira. pele. Melasma é um desafio em qualquer pele. É uma doença de pigmentação. É uma doença crônica na dermatologia. O que significa que ainda não temos cura para o melasma. E ela se dá com manchas, geralmente simétricas, que podem pegar essa área da bochecha, testa, região do buço, mento. Tem o melasma extrafacial também, em áreas de exposição solar, mas é um pouco mais raro. O facial é bem mais comum. Acomete mais mulheres do que homens. E acomete o que a gente estava falando dos fototipos intermediários. Então, as pessoas que bronzeiam, vamos dizer assim. É mais difícil você ver um melasma numa pele preta retinta e numa pele branca que não bronzeia. A gente não vê muito. A gente vê realmente nesse meio ali. Tá. E Que acho que é a maioria, né? A maioria da população. E é uma doença que pega mais de 1/3 das mulheres. Então, muita gente tem melasma, é uma coisa muito comum. E tá relacionada com essas coisas que você falou. Então, gestação, alterações hormonais, uso de contraceptivos hormonais, estresse e exposição solar sem proteção ao longo da vida. O que a gente sabe é que é uma predisposição genética. E aí, tem histórico familiar, conta muito. Então, se a mãe, a tia tem, a chance de você ter é um pouco maior. E se você se expõe ao sol, você provavelmente, em algum momento da sua vida, vai desenvolver. E ela pode deflagrar nesses períodos de alteração hormonal. Então, é por isso que a gente orienta os pacientes. Se você tá gestante, reforça o protetor solar, porque você tá ali num ambiente um pouco mais perigoso pra desencadear o melasma. Na pele negra, a gente tem que tomar cuidado mais com tratamentos que podem ser muito agressivos, machucar essa pele pela hiperpigmentação. Às vezes você vai querer melhorar a mancha e aí usa um método que machuque a pele e ainda piora a mancha com outra mancha que seria da hiperpigmentação. Então, esse é o cuidado maior. Mas, no geral, o tratamento ele não muda além disso, porque a gente precisa focar nos pilares do melasma. Fotoproteção, camuflagem com cor. Usar antioxidantes ajuda muito, né? Atrapalha ali o mecanismo da formação da mancha. E fazer o tratamento com clareadores, tratamentos adjuvantes no consultório, microagulhamento, MMP, lasers, que focam em tudo para quebrar o pigmento, fragmentar e ele sendo absorvido ali pelos macrófagos, que são as células que recolhem o lixo ali da nossa pele. E a gente tenta diminuir. Mas a gente tem que educar o paciente que, por ser doença crônica, a gente vai acabar lidando com períodos de melhora e piora do melasma. Então, o verão é uma fase de piora do melasma, porque a pessoa toma sol e em outras partes do corpo, às vezes protege bem o rosto, mas acaba bronzeando, e isso ativa a mancha. Inverno, a pessoa anda mais coberta, continua usando protetor, tá fazendo tratamento, a mancha regride bastante. Então vai ter fases, né? Sim. Eu vou trazer aqui um estudo de caso para nós, até porque eu tive uma paciente que ela é uma amiga. Não a Bia, né, que a gente tem em comum, mas uma outra paciente, que ela é uma amiga, e ela estava em uso de DIU hormonal, né, DIU Mirena. E ela falou, Pri, ela sabia que eu já estava numa fase da integrativa, no qual a gente estuda a limpeza do corpo como um todo, então tirando todos os disruptores endócrinos, e o que seria o anticoncepcional é um deles. Por mais local que seja esse progestágeno, não é uma progesterona bioidêntica, então ele vai ter ali a ação dele. E no caso dela, quando ela tirou,
Voilá, né? Sumiu o melasma que ela tinha. E aí ela falou, bom, mas eu quero anticoncepção, o que eu faço? Falei, olha, métodos de barreira, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, dei as opções pra ela. E ela colocou o DIU de cobre. Quando ela colocou o DIU de cobre, voltou o melasma. E aí ela falou, e aí, não é hormonal, qual é a justificativa agora? Eu falei, olha, infelizmente, querendo ou não, é uma toxina a mais que seu corpo está recebendo aí. Então, isso pode ter sido no mesmo ambiente hormonal, que é um útero, certo? Que você está recebendo uma carga de intoxicação. Agora, isso é uma probabilidade que eu estou fazendo. A gente vai intensificar a limpeza de antioxidantes, vamos deixar você na alimentação ainda melhor, tal. Enfim, ela tirou o DIU de cobre e sumiu novamente. É que assim, o melasma, ele tem um componente muito importante da sua causa, que é a inflamação. Né? Então, existem várias coisas que podem inflamar o corpo e gerar o melasma. Então, é o sol, é o hormônio, é um dispositivo, entendeu? É a questão do metal. Sim. Porque, então, assim, alguma coisa inflamou. E aí, o corpo já respondeu, porque é uma via que o corpo já sabe responder. Exato. Ele respondeu com a mancha. Exato, foi isso que eu falei pra ela. Eu falei, olha, não existe na literatura uma causa direta. Mas o que eu consigo te dizer a gente vai ter que intensificar a limpeza do corpo de qualquer forma. Inflamou de novo. E aí, ela resolveu tirar. Ela falou, olha, eu tô solteira, eu vou tirar. E aí, ela tirou, realmente sumiu. E ela segue, assim, mesmo quando ela toma solda, ela faz ali mesmo a fotoproteção de barreira, né? Ela optou dessa forma. Foi orientada também, ela é de Brasília, tem ali uma dermatologia também integrativa. Então, foi bem bacana esse relato, porque foram situações diferentes dentro do mesmo ambiente uterino, vamos dizer assim, né? Mas com fontes diferentes, né? Externas, né? Uma hormonal, uma não hormonal. Mesmo assim, ela também respondeu por uma mesma via. Então, eu achei bem interessante. Eu tenho uma outra paciente também, falando sobre esse assunto, que eu atendi essa semana. Ela é muito branca, olho claro e corredora. Uau! E aí, a gente trata o melasma, assim, eternamente. Porque, claro, tem outras condições também, além do estresse. Da própria corrida. Gente, a corrida, mas o estresse mental também, enfim. E aí, ela ficou um tempo sem vir, desde março, e veio esse mês. Aí, eu falei, menina, mas sua pele tá boa. Dela, doutora, mas é que eu tive uns problemas, eu parei de correr. Eu falei, tá explicado. Então, assim, puxa, eu sou defensora do sol, você sabe. Eu gosto do sol, acho que a gente tem que tomar o sol da forma correta, né? Mas não tem o que falar quando você fala em melasma. Não adianta, não adianta. Então, ela estava sem tratamento há 6 meses e ela não tinha uma mancha na pele. Não estava mais correndo ao ar livre, né? E ela é bem branquinha mesmo, né? Paciente comum, né? E ela… E realmente, ela não era só uma corredora, né? Ela era uma corredora… intensa, maratona, meia maratona. Então, sim, também uma ela carga tinha… emocional pesada, porque como é que fala? A pessoa que faz concurso, né? Sim. Então, assim, um estresse muito grande. Aí, tudo isso deu uma baixada. A pele ficou branca. Olha só. Olha só que interessante, né? Porque o inflamação recurso… E o recurso antioxidante do corpo, como ele vai pelas prioridades, né? Numa corrida, qual é o gasto disso ali físico dessa pessoa, emocional, mental? O corpo fica filtrando, ele desvia a antioxidação para isso. Porque viver a pele com melasma, ela vive, né? Mas se ela cair na corrida, morrer… Eu nunca vi a pele dela tão clara como dessa vez. Então… E sim, anos de tratamento. Prioridades, né? Então, assim, o corpo, ele resolveu aquilo ali porque ele não estava tendo o estímulo que causava o problema. Olha que interessante, muito legal. E aí, a gente tem os pelos encravados, as foliculites também, que a gente vê até pelo nascimento, né? Eu recebo, às vezes, alguns pacientes. Eu tenho um paciente negro, masculino, e que ele tem o cabelo aqui, né, também, e ele raspa, né? E dá muita foliculite nele aqui. Ele faz com o aparelhinho, né, de barbear.
E ele falou, ó, doutora, mas tá ficando manchado, eu não sei mais o que fazer, agora tá feio. E eu falei, olha, dermatologista É uma luta, né? aqui do lado. Uhum. Porque na parte, mas não é hormonal? Porque daí eles começam a achar que todas as manchas na pele hormonal, são hormonais, entendeu? Falei, não, acho que é um trauma, né? Tem que ir pra dermato pra fazer um tratamento, né? Enfim. Então, como que é essa abordagem das foliculites mesmo? Como você orienta os pacientes? Nossa, isso é uma coisa que eu tenho dificuldade, sabia? Como é difícil tratar a foliculite, É né? difícil. Meu Deus do céu, É você cura uma difícil. coisa, piora a outra. Menina, Nos ajuda! O que acontece? ajuda. São várias as foliculites, né? Mas na pele negra tem algumas que são mais prevalentes, que acontecem mais. E o que elas se formam justamente porque começa a diferença na inserção do folículo. Então, ali no couro cabeludo ou ali na região da barba, esse folículo, ele já é posicionado, vamos dizer assim, mais inclinado. E o Entendi. pelo que nasce desse folículo, ele faz curvas, né? Pra ser o cabelo cacheadinho. Sim. Então, essa curvatura volta pra pele. E aí, acontece uma reação de corpo estranho. E aí que forma a pelo foliculite. entra e sai. Ele O sai pelo sai e entra de novo. Exato. Ele volta ali, fica cutucando a pele que tava boa. Sim. E aí inflama, e o que inflama fica marrom. Vai E ficando. faz a nossa hiperpigmentação que a gente não quer. Obviamente, nesse caso, os homens jovens, principalmente, eles negros, eles podem ter uma predisposição maior para algumas foliculites. Então, tem a foliculite queloidiana da nuca, que é importante ser tratada para não formar queloides, onde ficou a foliculite. Aí é Olha. muito mais difícil. Tá. Tem a foliculite dissecante, que é uma que faz pústulas igual espinha na região da nuca. Dele era assim, né? É. Fazer essas pústulas. Aí tem que mesmo. tratar Tem com que tratar, antibiótico, isso. porque é uma infecção mesmo. Exato, a gente trata com remédio. E aí você faz. E qual que é o. Se ele não quer aquele pelo ali, né? Ou nas barbas. Eu ia falar isso mesmo. Qual que é a A sua gente orientação? faz depilação a laser. A laser? A laser, Uhum, É porque legal. assim, aí a gente tem que tirar o estímulo, né? Então, Exato. orienta o paciente, quer ter o pelo. Então, a gente vai reduzir a frequência do barbear. E quando você for barbear, você vai usar a maquininha ou a lâmina, que dá mais atrito, é pior. Na direção de crescimento do pelo e não contra o pelo, para reduzir o atrito. E tentar que a pele esteja assim, o mais íntegra possível pro pelo sair e não voltar. Porque Tá. se tiver atrito ali, qualquer meio que deformidade na barreira cutânea, né, ele faz o pelo Entrar. entrar. E aí vai inflamar de novo. Então, essas são as orientações iniciais. Tentar usar uma maquininha que agride menos, sempre na direção de crescimento do pelo, usar essas loções pós-barba que ajudam a acalmar a pele, tudo para evitar a inflamação. Não quer ter barba de jeito nenhum, a gente pode fazer a depilação a laser, e aí é um método que acaba que você começa. A gente tem um afinamento ali dos pelos, né? Na pele negra tem que ajustar a potência para não ter risco de queimadura, mas nessas áreas a gente consegue um controle ali bem próximo ao 100%, então aí não vai nascer e aí não vai encravar. Então seria o tratamento melhor para isso. Legal. E a gente também pode usar para essas questões os cremes mais emolientes, né? E condicionantes para barba e tal, porque daí você deixa o pelo mais macio, mais hidratado. Então ele também tende a nascer de uma forma mais suave e não aquele pelo muito seco, muito grosso, né? Então a gente usa também verdade. coisas para condicionar o cabelo, no caso o pelo ali, para não Legal. ferir a pele, entendeu? Legal, legal. E nessas mulheres que têm o pelo da axila e elas fazem, às vezes, a gilete, né? Vamos colocar assim, a lâmina, desculpa, né? E fica preto mesmo, escurece. E elas têm a pele negra. Como que trata debaixo da axila? A forma é com clareadores também? Que recurso? É um conjunto de coisas. Tá. A hiperpigmentação de dobras, né, axila, virilha, é uma queixa muito frequente. E ela acontece, primeiro, pelo atrito da lâmina, o atrito do desodorante e aerosol e o atrito Os do componentes tecido. também, né? Os componentes também. dos As desodorantes. toxinas, né? Que tem ali, né? Então, a gente tem que orientar que pra tirar a mancha dali, não adianta só usar um clareador. Tem que ter uma mudança ali do estilo de vida, vamos dizer assim. Glória Então, a Deus. trocar. E além disso, tem as causas que você sabe bem, né? As causas de hiperpigmentação por distúrbios de adrenal, distúrbios de tireoide, síndrome metabólica.
metabólica, tudo isso conta, né? Fica tudo junto e Tudo misturado, junto. né? E geralmente a paciente que tá pior tem tudo. Exatamente. Aí ela você- não é só uma mancha, é Não. um síndrome metabólica junto, uma resistência insulínica para Já tá diabética, pré-diabética, já tem obesidade Uma associada. Aham. Faz ali, né, a hiperpigmentação da insulina, da resistência à insulina. Então, Exato. traumatiza a pele com depilações, né, ruins ou cera quente, né? Nossa. É. Tudo E isso aí? conta. Então, assim, a gente acaba avaliando o indivíduo, né? Não só a Claro. mancha. Se tem as outras causas metabólicas envolvidas, tem que orientar, tem que procurar um endócrino, uma nutricionista, ajustar a vida para melhorar como um todo. E em relação àquela parte da pele, a gente começa, então, trocando o método depilatório, evitando o uso de bucha, usando um sabonete mais hidratante durante o banho, trocando o sabonete, tira o aerossol, procura uma fórmula um pouco mais limpa em creme, que dá menos atrito. Cuidado com o tecido sintético muito justo ali na axila, porque aquele atrito também interfere. E sim, usar os clareadores tópicos, Tá. né? A depilação a laser também ajuda nesse caso, porque ela vai tirar um dos estímulos. Mas se continuar os outros estímulos, assim, uma manchinha ela vai ser menos, porque realmente a lâmina, ela agride mais. Mas a gente consegue, se a pessoa não quer depilar a laser ou não tem condição para isso, né? Às vezes não é a prioridade da vida naquele momento. Ela pode fazer todas as outras coisas que vai ter uma resposta muito satisfatória. Então, mudança do estilo de vida e mudança ali do que você faz na axila e na virilha fazem muita diferença. E acaba que o conjunto é até mais importante do que o clareador. O clareador é só um dos passos. E o meu, deixa eu te perguntar, você faz bastante procedimento para clarear axilas e virilha? Por exemplo, laser ou microagulhamento. Você usa os drug deliveries assim ou não usa muito? Eu não uso Não muito. usa, né? Eu não Porque uso muito. dá medo de hiperpigmentar? Eu não uso também muito. não uso. Eu até já vi muitas aulas em congressos de peeling nessa então. área e tal. Agora, né, os exossomos, aquelas coisas anti-inflamatórias e tal. Eu falo, será? Mas eu tenho medo de ficar fazendo, assim, ainda não fiz, não. Eu não uso. Eu faço, realmente, só faço laser ali, a ponteira de depilação e uma ponteira anti-inflamatória. E ajusto o que ela vai usar em casa. Em casa, né? E pra mim, na minha Menos é rotina, mais. dá certo. As pessoas gostam, veem resultado. E a gente não interfere em coisas que poderiam piorar. Que a gente não tem tanta certeza assim. Sim. Eu vejo, assim, eu não tenho a pele negra, obviamente, mas eu tinha a pele da axila escura, né, Paty? E foi numa época em que começou a me incomodar muito. Aí eu era jovem ainda, adolescência, né? Tava entrando na faculdade, na verdade. E aí eu fiz a depilação a laser. A Patrícia mesmo me orientou, nem era dermato ainda, mas já era médica. Então ela falou: ó, Pri, tem que tirar o atrito, né? Muita inflamação, porque eu usava lâmina mesmo, né? E fui pra depilação a laser. Fiz algumas sessões. Nossa, assim, já melhorou pra caramba. Mas ainda tinha umas manchinhas que me incomodavam. Eu tinha vergonha mesmo, porque ficava mais escura. Porque eu sou muito clarinha, né? E aí, a hora que eu comecei na integrativa… ia substituir o tipo do desodorante, Muda tudo. clareou. Eu não usei nada de clareamento, entendeu? Mas ela, naturalmente, o corpo vai regenerando, graças a Deus, né? A gente Tirou a inflamação ali. Tirei a inflamação. Que estavam irritando a pele. Porque Exato. quem usa muito desodorante antitranspirante, exato, pode perceber que a pessoa tem coceira, ardência na axila, mesmo sem depilar às vezes, né? Então, isso é uma inflamação, acaba causando ali um ambiente Que o antitranspirante, Paty, até pra quem tá em casa poder entender, ele realmente impede a transpiração. É diferente ele do… bloqueia um pouquinho os canaizinhos ali de liberação do suor, né? Através, normalmente, do alumínio. Então, ele inflama um pouco a pele. Então, a gente e não deve usar deixa, de fato, constantemente. o suor sair, que é um processo natural do nosso Acaba corpo, né? acumulando toxinas junto ali, vira um ambiente, uma microbiota bem comprometida, né? Então aumenta o risco de ter bromidrose, que é o odor, e todas as inflamações. Muito legal. Então, minha amiga, aí a gente ainda tem uma questão que as pessoas me perguntam muito. A alopecia de tração. Né? Pelos penteados lindos que vocês fazem nos cabelos enroladinhos. Então, conta um pouquinho qual é a orientação dessa perda capilar que as pacientes negras apresentam. Tá. A alopecia de tração, ela realmente é mais frequente na pele negra. Porque
existe uma fragilidade do próprio folículo, é um pelo mais fino, um pelo mais delicado, vamos dizer assim. Olha! Apesar de ser enrolado, a gente observa que ele tem um diâmetro menor do que o fio liso. Não sabia. E é um cabelo que ele tem uma resistência têncil menor também, então, e ele perde mais água. Então, é um cabelo naturalmente mais seco, Olha! que o óleo que produzido pelo couro cabeludo não chega até o fio da haste pela espiral do cacho. E é um cabelo que tem mais tendência a quebras. Então, tudo isso conta, né? O tipo do cabelo conta. E aí, o que acontece é que penteados como trança, penteado que usa apliques mega hair, ou né, que tá na moda clean girl, puxar muito o cabelo, colocar muito gel. O problema é o tempo de tensão nesse fio. Então, o período que vai ficar com esse penteado causando um tensionamento ali naquela haste capilar, naquele folículo, isso realmente faz um processo inflamatório. Que no começo, a gente consegue ver com o nosso dermatoscópio na consulta. Às vezes faz um eritema, uma descamaçãozinha ali, uma vermelhidão, uma descamação perifolicular. E algumas vezes a gente consegue ver até um cilindro em volta do fio, que é ele se desprendendo do couro cabeludo. Tá. Nesse momento, é o momento que a gente mostra para a paciente a situação ali do couro cabeludo para ela entender que precisa retirar a tração. Tirar a tração faz parte do tratamento. E aí a gente desinflama o couro cabeludo e dá a medicação para engrossar aquele pelo novamente, mas orienta que assim, não tem problema usar tranças, até porque faz parte, né, uma coisa de identidade, Cultura, né? Exato. Então, o problema é manutenções muito distantes e você tirar uma trança e colocar outra. Então, assim, precisa de um período descansar o couro cabeludo, deixar ali aquele cabelo, né? Livre, solto, maravilhoso. Sem tração por um período. E dá pra fazer penteados, mas realmente é cuidar o tempo prolongado de tração naquele fio, que é o que mais causa alopecia de tração. O problema dessa alopecia se a gente consegue intervir nesse momento, a gente consegue recuperar o fio. Mas se for anos de tração, aquela inflamação, ela cronifica e perde cabelo. E aí vira uma alopecia cicatricial, onde não nasce mais pelo e aí não tem mais remédio que resolva. Então esse que é o perigo, né? Entendi. E aí é onde até a dermatointegrativa começa a fazer mais sentido de dentro para fora. E Sim. trazendo essa regeneração, né, Paty? Para ver se existe em algum momento um gatilho que ajude a liberar essa cicatrização. Paty, entrando um pouquinho agora nessa questão… Nossa, eu não sabia mesmo dessas diferenças de cabelo. Óbvio, a gente endócrino não estuda nada de cabelo, né, gente? Eu tenho feito algumas aulas para tricologistas e da parte hormonal do cabelo, né? Do folículo, do crescimento e tal. Mas não, obviamente, específica ali, o tipo do fio, né? Do cabelo, da pele negra e tal. Então, muito legal. Obrigada por ter trazido isso mesmo. E aí, Paty, o que você acha que tem para somar nesse conhecimento mesmo de tratamento da pele negra, assim como a gente usa, né? Pele, intestino, toda essa conexão que existe, que pode somar muito também no tratamento. Eu acho que trazendo a dermatologia integrativa aí para tudo isso, é pensar na inflamação, né? Então, tudo o que acontece na pele negra e na pele que não é negra, Sim. todos os problemas, elas partem de uma inflamação. Claro que tem, muitas vezes, uma doença autoimune associada, uma tendência genética e tal, mas algo desencadeou aquilo. E normalmente esse algo é uma inflamação em algum ambiente ali interno. Sim. Então, na dermatointegrativa, a gente vai olhar para essa inflamação, a gente vai pesquisar ali onde está a origem daquele problema. E aí a gente vai lançar mão de várias, primeiro de uma pesquisa, né, com exames laboratoriais, a gente começa pela nutrição. Então, assim, normalmente o paciente está inflamado e desnutrido. Então, a gente vai repor vitaminas, vai fazer antioxidantes para que ele consiga entrar em equilíbrio de novo. E aí sim, a pele ter condições de se recuperar com os tratamentos que a gente vai instituir, né? Porque também eu acho assim que não adianta muito a gente fazer um monte de coisas cutâneas, externas, tópicas, se o paciente não tem como responder. Ou se ele continua usando, por exemplo, um desodorante que está inflamando, né? Ou se ele continua não dormindo bem. Então, a gente vai olhar para essa outra parte também. Vou tratar a parte tópica. Mas eu vou explicar para ele que aquilo lá vai se resolver de forma mais permanente se ele também tratar
a parte interna. Mudança de estilo de Mudança vida, estilo de né? vida. E dentro disso, sono, estresse e a pele, né? Qual é o maior fator que você vê clinicamente que faz diferença? A gente comentou ali Sim. da sua paciente, Sim. né? Que parou a maratona, É. acabou esse tipo de estresse de exercício físico exaustivo, mas você vê o sono também dentro disso? O que você Olha, eu vou te diria? falar que o que mais interfere na pele hoje, que eu percebo, veja se eu estou correta, é a alimentação. Eu achei que você Não fosse sei falar se isso. você tem essa mesma percepção, mas assim, pra mim, gente… Nítido, né? Nossa, é nítido, porque você Eu tenho começa a também. pesquisar o paciente e ele, não importa a queixa que ele tenha, Uhum. você começa a pesquisar a alimentação dele, meu Deus, é assim, desastroso. E aí você começa a orientar, a melhorar, a ensinar, a conscientizar esse paciente, ele melhora na alimentação, pronto, naturalmente os problemas de pele vão começando a responder ao tratamento, às vezes se resolvem sozinhos, né, então mais fácil. Então pra mim a alimentação é o fator chave. Mas sim, o estresse e o sono andam ali. Casados, né? Casados. E quando, por exemplo, tem paciente minha que fala assim, tá tudo bem, come bem, vai na Nutri e tal. Aí eu pergunto, você dorme? Não. Não tem como regenerar, Não né? tem como. E daí assim, aí o problema não, a gente não consegue prosseguir, sabe? Ou até a gente trata, né? A gente usa medicação, a gente usa, faz suplementação. E a pessoa não responde como você gostaria ou como você espera pelo tipo de tratamento que você tá dando. E fala, não é possível, tem alguma coisa errada. Você não durmo. Então assim, o nível de estresse, de falta de regeneração que essa pessoa tá tendo é altíssimo. Então o corpo não vai responder. É interessante, né? Porque nós temos até uma paciente em comum que ela veio, não é negra, mas ela é bem branquinha, pelo contrário, ela é né, esse fototipo bem branquinho. E ela veio com muita acne, já até com cicatrizes de acne da adolescência e com uma obesidade grave. E a gente começou ela demorou um pouquinho para fazer os exames. A gente já começou clinicamente tratando e desinflamando ela via endovenosa. Porque ela tinha um erro alimentar muito grande. Eu falei, olha, clinicamente você já tem desbiose. Então, não vai adiantar eu ficar colocando só suplementação via oral, porque você tá em processo de educação alimentar. Então, para isso, para nutrir, diminuir o excesso de inflamação, ela passou com você fez o tratamento tópico. Não, e não foi bom. Não, porque não dá o resultado que você espera. Exatamente. O resultado é muito assim, Muito sutil, é muito pouco. Ela está passando por educação com a gente ali dentro da clínica, de que, olha, são as duas coisas juntas. Isso. E foi incrível. 4 semanas de um tratamento de um protocolo endovenoso que a gente fez, a pele respondeu. Exato. Ela falou, nossa, olha, começou a responder. Eu usei. A paciente se engajou mais a Isso usar que eu ia os falar. cremes. Existe uma coisa chamada dos hábitos incorrentes, né? Então, o fato… Ela olhou pra si, procurou ajuda, né? Porque foi o primeiro passo. Ela tava numa situação de obesidade, de acne, disfunções intestinais. Procurou ajuda, já foi o primeiro passo. Começou o tratamento. E aí, ela provavelmente começou as mudanças. Porque você orientou que não tinha como ela continuar daquele jeito. E aí, o fato de mudar a alimentação, às vezes, engaja no exercício físico. Exato, uma puxa o coisa vai outro, levando a outra. E a pessoa começa a dormir melhor. E aí, tudo responde, né? Tudo É uma responde. cadeia positiva, vamos Exato. dizer assim. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E a gente viu isso ali numa pessoa muito comunicativa, né? Que tava ali trazendo… Ela entendeu que não era só na dermato ou só na endócrino. Que ela foi trazendo a corrente inteira. E ela realmente… conseguiu colocar pra dentro o conhecimento da integrativa. Ela falou, é integral, né? Não, realmente. Eu vi que usar o creme agora tá funcionando. Mas ela entendeu por que não funcionava antes. Porque às vezes esses pacientes, eles até têm uma melhora. Mas é uma melhora curta. E tem paciente que não melhora. Que fica frustrado e não melhora. Fala, meu Deus, eu preciso fazer ele entender que é mais do que isso. Eu costumo falar muito na minha consulta que a pele, ela é a ponta do iceberg. Então assim, você tá com esse problema de pele, vamos ver o que tá lá embaixo. E normalmente você vai achar um monte de coisa que precisa corrigir. Sim, né? sim. Mas às vezes a pele é o que leva o paciente à consulta, porque é o que tá na cara, o que incomoda, é a estética, é a autoestima. Total. Então assim, eu acho que a gente tem um
um momento muito valioso com esses pacientes, porque a gente consegue pegá-los assim pela estética às vezes, e aí a gente tem como ensinar, conscientizar que não é só isso. Exato. Ser a porta de entrada de uma mudança de estilo de vida total, né? exatamente. Muito legal. E essa fotoproteção de dentro pra fora, Paty, ela é real? Existe mesmo? É possível ser feita? Sim, existe. A gente tem alguns ativos naturais, né, que a gente consegue usar tanto para diminuir os danos causados pelo sol na pele, quanto também para clarear a pele, né? Então a gente usa alguns ativos para, assim, por exemplo, a gente faz uma preparação para o paciente antes do verão, já tomando algumas coisas para que ele fique menos responsivo às radiações. E a gente pode também clarear algumas lesões, né, algumas manchas com os ativos. Então, existe, né, Mel? A gente usa bastante. Isso é associado com várias coisas. Tem o polipodileucotomos, tem o Piquenogenol, né? Então, assim, eu costumo usar bastante, sim, nas formulações. Legal. É isso que a gente vende, algumas pessoas a gente vê tomando protetor solar, né? É isso. Uma forma, né, comercial, talvez, de fazer essa venda, né? Mas E tem até os carotenoides que a gente usa pra melhorar o bronzeado, né? Pra dar um tom mais bonito na pele. Existe tudo isso, é verdade tem uma influencer digital que ela tem uma marca de suplemento que ela tá vendendo para justamente trazer um bronzeado agora no verão mais dourado, né? Existe. E na verdade é essa questão que você disse de uma nutrição melhor para essas células, né? Isso, para você proteger as células. Nada mais são do que antioxidantes, né? Que a gente coloca ali dentro. E tem esses que são bem específicos para questões de radiação e tal, mas também tem os outros. A gente tem que andar junto com as outras coisas. Então, a vitamina C, vitamina E, a gente tem o resveratrol. Tudo são ali antioxidantes e elementos importantes para que todo o sistema funcione bem, entendeu? Sim, e vamos lembrar que para isso funcionar, porque senão a galera usa achando que a gente aqui não tá orientando e não é consulta, tá, pessoal? Você que tá em casa, o tratamento é individualizado dentro do consultório de cada uma das médicas aqui. Cada um tem uma dose, enfim, exatamente, é bem específico, mas sim, numa orientação de até alinhar a expectativa, né, do que eles veem lá fora. E do que de fato funciona, né? Esse é o nosso uma coisa objetivo importante aqui. falar também, já que a gente vai falar sobre orientação, né? Esse é o intuito mesmo. É assim, que não adianta, porque tem gente que fala, não gosta de passar protetor solar. Mas não adianta você tomar só os ativos que vão proteger do sol, se expor ao sol sem protetor. Porque você vai queimar a pele do mesmo jeito e vai provocar envelhecimento. Então, assim… A gente sabe que hoje em dia é importante se usar um bom filtro solar com ativos que sejam ativos bem estudados e tal. E existem cada filtro para um tipo de exposição. Então, assim, eu vou pra praia jogar beach tênis 3 horas. Eu vou usar um tipo de fotoprotetor. E eu vou ficar trabalhando dentro do escritório. É outro tipo de protetor, entendeu? E vai de acordo com a necessidade de cada um também. Então, a gente precisa esclarecer isso. Mas então eu posso só tomar Não. o polipodileucotomos? Não, gente, depende, entendeu? Você vai trabalhar ao ar livre, então assim, por isso Quem que é precisa, você, né? Precisa da orientação do dermatologista pra realmente te falar qual é a melhor forma de proteção solar naquela situação pra você, entendeu? Porque a gente tem dentro dessa saúde integrativa não usar protetores solares, né? Então, essa guerra aí de bloqueadores solares, protetores solares… Filtros químicos, físicos, barreira, etc. Então, é importante esclarecer isso, que é importante sim usar protetor solar. E o profissional, o médico, vai saber indicar para você qual é o melhor para você dentro da situação que você precisa. Então, acho que o tratamento ele é individualizado mesmo. Né? Nós utilizamos muito, eu utilizo muito o protetor de barreira, né? Porque faz muito sentido, mas na época que eu estava em treinamento para maratona, era só 2, 3, 4 horas, né? E aí era… bloqueadores solares mesmo. Eu não vou… beleza, eu ganhei uma medalha de maratona, 42 quilômetros e um câncer de pele, né? Entendeu? Vale a pena. E uma antioxidação, né? Perder assim, todo… envelhecimento, a pele envelhecimento, envelhece. exato. Então, assim, rugas mesmo, desidratação, manchas, né? Isso é gatilho para outras doenças. Isso, né? abaixa a imunidade da pele. Então, você pode ter mais dermatite, você pode ter mais infecções cutâneas, né? Nós temos, sim, doenças provocadas por esses bloqueadores, né? Sim. Que a gente sabe da interferência metabólica do uso
exaustivo. Crônico, errado, assim, né? Sem orientação. Sem critério e sem orientação. Uhum. Então, por isso, sempre, uma orientação com um dermatologista é É uma fundamental. química. É É uma química que você tá colocando ali. como a maquiagem, que a gente fala tanto, use sem alumínio, o desodorante… Protetor é a mesma coisa, a gente precisa olhar no rótulo ali e ver o que é realmente, qual protetor que é realmente bom, qual que tem coisas que a gente não precisa usar cronicamente, porque a gente usa cronicamente. O todo paciente dia. usa todos os Todo dias. dia, gente. É que nem escovar o dente. Você escova todo dia, você passa protetor todo dia. Então, maquiagem todo dia. Então, tem que olhar o que tá na… Tem que na saber e fórmula. tem que ser orientado, né? Muito bem, a gente tá na época do Outubro Rosa, estamos aqui em outubro, né? E muitas pessoas me perguntam, doutora, mais da parte hormonal, né? Eu tenho um câncer de mama, que foi estrogênio dependente, enfim, são outros cuidados. Mas a parte estética, estou aqui com 2 dermatologistas para me ajudar a orientá-las, né? Enquanto olha, e agora, como que eu cuido do meu cabelo? Que toxinas, que tipo de shampoo, que tipo de tratamento eu posso fazer já estético? Então, vou deixar a palavra, cada hora uma vai falar, para dentro do nicho de vocês, o que vocês recebem em consultório, tá? Mel, como que é lá na sua prática clínica, quando chega essa paciente? Em tratamento e o pós-tratamento, qual é a sua orientação? Em tratamento, a gente faz intervenções mínimas, né? Então, assim, evita injetável, evita estímulos dolorosos. Então, opta por tratamentos que não vão piorar o que ela tá resolvendo. E a gente sempre acaba trabalhando junto com o ginecologista, mastologista ou oncologista, a depender da doença, se já tá em remissão, se já terminou o ciclo de quimioterapia, eles liberam para procedimentos estéticos, mas é sempre conversado, porque é isso que vocês estavam falando, né? Cada caso é um caso. Então, tem pacientes que podem, terminou a última quimioterapia, tá bem, ótimo, vamos fazer um botox, né? Melhorar a autoestima dela, ela vai se sentir bonita, não vai atrapalhar em nada a doença que ela tá de base tratando e tá tudo bem. Tem pacientes que ainda não podem, né? Então, a gente opta por tratamentos mais leves, um ultrassom microfocado, uma coisa que não vai injetar nada. Às vezes peelings, né? Que Alguns são peelings, coisas assim para a superfície da pele, para manter a qualidade, o viço, a diminuição de manchas, para tudo. Nesse caso específico, a gente faz tudo pra melhorar a autoestima da paciente. Porque ajuda muito, assim, sabe? Ela acabou de vencer, né? Ela venceu a morte. A pessoa, assim, sobreviveu. Exato. Então, agora, a gente quer que ela fique feliz. Que se sinta bonita, que se sinta bem. Que esteja ali com disposição para as atividades dela com a família, com os filhos, com o trabalho. Voltar a viver. Então, a gente foca nisso. Então, o foco nesse tipo de paciente é um foco maior em autoestima. Em cuidado e alinhar ali a expectativa em relação ao que ainda dá pra fazer e o que é melhor esperar um pouquinho. Porque ano que vem vai dar pra fazer. É uma coisa assim, é temporária, né? É só por aquele período a gente evita algumas coisas, mas assim que o onco liberar, você tá melhor, a gente já pode fazer outras coisas. Claro. Mas geralmente o que a gente evita mais são os injetáveis. Então, preenchedores, bioestimuladores injetáveis, a gente deixa ali pra um segundo momento. Mas as coisas superfície, laser, peeling, ultrassom microfocado, toxina, geralmente consegue fazer. E o foco geralmente é isso, ver a paciente bem. Bem, feliz, com autoestima renovada, pronta ali para as próximas batalhas que ela vai ter. Porque cada hora é uma, mas é muito difícil, né? Assim, eu acho que lidar durante o processo de quimioterapia é mais difícil, porque ela já tá com a autoestima fragilizada, ela vai perder o cabelo muitas vezes. A mama, às vezes. A mama também. Então, assim, é você cuidar das cicatrizes, né? Você orientar a prótese capilar, orientar, sei lá, artifícios pra ela se sentir melhor, mas é mais difícil. É mais mais um desafiador, trabalho de né? acolhimento, né? Do que de intervenção. Exato. Porque às vezes a paciente vem vindo fazendo muitos procedimentos, né, Paty? E aí, de repente, ela entra e fala, não pode fazer, essa não é a prioridade mais. Mas
Às vezes foi o momento que ela tirou pra ela e no meio do processo ela pega uma consulta do nada na ginecologista, aparece o nódulo, parará, e segue todo um diagnóstico que ela tava zero preparada, e muda né? tudo, né? A vida, prioridade. E muda tudo, às vezes já pagou o protocolo estético, né? Sim. Tava ali, tudo preparado. E aí, Paty, como é a sua abordagem dentro dessa abordagem integral bem sua, parecida, né? A gente vai, assim, promover mais o acolhimento dessa paciente Uhum. e orientando ela que tudo vai ter o seu momento, né? Então, assim, o momento, o foco agora qual que é? É o tratamento da saúde, então tá tudo bem, a gente vai fazer o que for possível, né? Sempre prezando pelo bem-estar dela. Sim. Então, eu também evito totalmente fazer coisas que doem, né? Então a gente não faz nada que seja ablativo, não faz nada que provoque muitas agulhadas, porque o paciente já tá sensibilizado, ele já tá mais, né, assim, debilitado. Então a gente tem que acolher e ver o que ela, qual que é a sua expectativa, o que Sim. dá pra fazer. Ah, dá pra fazer isso, então vamos, né, fazer o melhor que a gente puder com o que a gente tem. Exato. Eu falo sempre isso. Perfeito. É acolhimento, É gente. acolhimento, né? É trazer para elas mesmo até o que a gente preza ali na saúde integral, mente, corpo, a parte energética, né? Mostrar para elas que, olha, vamos ver por uma nova perspectiva, Sim. né? Mostrar os nossos parceiros ali, seja numa medicina bioenergética, numa Sim. psicoterapia, também que a gente pode dar suplementação de vitaminas, minerais. Sim. Que isso vai conseguir o sistema imunológico dela a aceitar melhor o tratamento que ela tiver. É claro que Tem existem que estar tudo muito alinhado, né? Com isso, a parte oncológica. com o tudo. tratamento oncológico, claro, Então, a né? gente vai bem devagarzinho mesmo, sentindo ali as possibilidades dessa paciente, né? E dizer, assim, o que a gente sempre fala muito assim, tudo tem o seu tempo. Então, não é que acabou. Não, é um período que você vai dar uma pausa e depois a gente retoma Sim. e tal. E outro, o paciente não precisa deixar de fazer, a gente tá falando aqui de procedimento, mas o paciente não precisa deixar de se cuidar em casa. Exato. Né? Tem todo o skincare, que isso pode ser para ele um momento de autocuidado, de autoestima, de, né, assim, puxa, olha, eu tô cuidando de mim, eu tô me olhando no espelho. Porque, gente, deve ser bem desafiador né? você se Claro. reconhecer de forma diferente, né? Então, acho Ganha que peso, né? Muda a textura da pele, Exato. né? A própria toxina muda ali o tom da da químio. pele, Efeitos né? colaterais do próprio tratamento. Exato. Então, acho que até, assim, essa abordagem nossa de consultório fica para depois, mas o que a gente vai passar para ela em casa acaba sendo mais importante nesse momento, porque é onde ela realmente vai se conectar, ela vai se cuidar. Então, ela vai na farmácia, vai comprar um creme para pele. É um momento ali de autoestima. Então, acho que esse skincare de casa é… Promover isso, né? Muito importante. E aí, meninas, estamos chegando ao final. Quero fazer com vocês eu ia fazer um verdadeiro ou falso aqui, mas eu acho que vocês falaram tantas coisas que, ó, eu tô lendo aqui o que eu tinha preparado. Praticamente tá tudo a gente já falou. Então eu vou pra pergunta final, tá bom? Mel, o que é saúde plena pra você? Saúde plena, pra mim, é você estar bem em todas as áreas da sua vida, né? Eu acho que ser saudável faz parte da saúde plena, mas assim, você ter conexões que te enriquecem, você ter uma alimentação que te nutre, que te deixa feliz também. Você ter a possibilidade de fazer exercício físico e valorizar esse momento. Você ter uma noite de sono boa. E você não priorizar coisas que só te enriquecem, por exemplo, sabe? Eu acho Materialmente. Materialmente. Eu acho que espiritualmente faz diferença, assim. O seu momento com a sua família, o seu momento com Deus, né? O seu autocuidado em relação a sua aparência. O conjunto de coisas, eles acabam tornando uma saúde plena. E eu acredito muito nisso, é o que eu vivo. E é o que eu sempre falo, né? Para as minhas pacientes, para as minhas amigas. Então, eu sempre tento ver o todo, que eu acho que faz muita diferença. Recém-casadinha, né, amor? Vivendo uma lua de mel aí. gente, Que gostou. delícia. Parabéns, viu? Obrigada. Paty, eu já te fiz essa pergunta, mas agora eu queria que você respondesse numa perspectiva, talvez, de uma mãe de bailarina. Nossa, gente, eu acho que saúde plena é saúde mental. Muito De verdade. maravilhosa, sim. Sim, resumo simples assim. Do ano respondendo essa pergunta, Saúde né? mental. Se você tiver saúde mental, Isso aí. tudo vai funcionar. Isso aí. Acabou.
Acabou. Você vai É sobre conseguir isso. fazer bem exercício, você vai conseguir se relacionar bem, você vai conseguir comer bem, você vai conseguir dormir bem, que é a saúde plena. Ótimo, ótimo. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada. Adorei agradeço. você responder Muito bom. isso. Ótimo. Muito obrigada, Mel. Conta pra nós as suas redes sociais, como que as pessoas te acham. As pessoas me acham pelo Instagram, doutora.melissaalfredo. Tem o meu e-mail profissional também, doutoramelissa.alfredo@gmail.com. Em São José, eu tô na Clínica Vanité, né? Atendendo ali todos para dermatologia. E em São Paulo também. Legal. Homens, mulheres, crianças? Crianças também. eu Crianças atendo. também? Aham. Ótimo, muito bom. E você, Paty, novamente? Bom, minhas redes sociais, minha rede social aqui, né? Tá bom já, gente? é o Instagram, né? Então, @DRA Patrícia Hidalgo. E lá eu falo bastante coisa sobre todas as áreas da saúde, também da dermato, e englobo tudo, né? Pele, saúde mental, saúde, né, plena, enfim. Então, Maternidade, balé. Pois é, gente, a vida, né? legal. Sim, Dermatologia e mãe. E mãe, com certeza. bom, balé. Isso aí, muito bom. E está aqui em Taubaté, na Clínica K. Exato. Juntamente comigo, a sua irmã maravilhosa. Sim, né? linda. Gente, muito obrigada a você que esteve com a gente aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Já se inscreve aqui no canal do TPM no ar, tá bom? Compartilha esse episódio e deixa o seu comentário aqui que a gente quer saber o que você achou. Muito obrigada, nos vemos mês que vem. Tchau, tchau.